Mateus capítulo 5, verso de número 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te suplicamos a tua graça mais uma vez diante da tua palavra que será exposta. Que o Senhor, por favor, nos dê atenção, que o Senhor nos livre de qualquer distração, dê a minha fidelidade, ó Deus, e que nós possamos mais uma vez aprender da tua palavra, que é verdadeira e fiel. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. O que o mundo ensina sobre felicidade? Em todo lugar a mensagem é a mesma. Sorria, busque o prazer, evite a todo custo a dor. A tristeza é vista como uma fraqueza, como uma falha a ser medicada ou ignorada. O homem bem-sucedido é aquele que ri, é aquele que festeja, é aquele que nunca se abate. Esse é o homem forte. E se o caminho para uma vida verdadeiramente abençoada não foi encontrado no salão de festas, mas no quarto silencioso das lágrimas, do choro, é exatamente essa verdade chocante que Jesus nos apresenta aqui em sua palavra, quando declara: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. À primeira vista parece uma contradição. Como pode o choro, a expressão máxima da dor, ser uma fonte de felicidade, ser uma fonte de bênção? Para não pensarmos que Cristo está fazendo um elogio à depressão ou ao pessimismo, nós precisamos entender o contexto em que essas palavras foram ditas. Elas são a abertura do mais famoso de todos os sermões, o conhecido Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Pensai nesse sermão como a constituição do reino dos céus. Quando um rei funda uma nação, ele estabelece as suas leis, os seus valores e descreve como que os seus cidadãos devem viver naquele lugar. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui. As bem-aventuranças, essa palavra que às vezes parece distante, são como o início de uma constituição que Cristo está fazendo. E elas são, de forma muito simples, o retrato falado, a carteira de identidade do verdadeiro cidadão dos céus. Elas nos dizem ou não nos dizem o que fazer para nós sermos salvos, mas nos mostram como é o coração da pessoa que já foi transformada por Deus, que é uma nova criatura. É neste cenário, ao descrever o caráter dos seus verdadeiros filhos, que Jesus nos apresenta essa verdade central. Por isso, esta bem-aventurança nos ensina hoje que o choro piedoso resulta em consolo divino. E nós veremos essa verdade em 3 partes. A primeira, definiremos a natureza do choro que Cristo chama de bem-aventurado, pois veremos que nem toda lágrima, nem todo choro recebe essa bênção. Na segunda parte, nós entenderemos as razões pelas quais esse tipo específico de choro é de fato uma felicidade, uma bênção que purifica, protege e honra a Deus. E por fim, na terceira parte, nos agarraremos com toda a força que a nossa fé possui, a promessa e a gloriosa natureza do consolo que o próprio Deus garante para aqueles que choram. Como nós vimos, irmãos, a afirmação desde o início é que o choro piedoso resulta em consolo divino. Mas para podermos sequer começar a desejar esse consolo, nós precisamos primeiro ter a certeza de que o nosso choro é aquele choro do tipo que Deus abençoa. Pois eu lhes digo com toda clareza que a palavra de Deus nos ensina: nem toda lágrima, nem todo choro é igual aos olhos do Senhor. E no primeiro passo, ou o nosso primeiro passo que nós devemos entender é a exata natureza, então, deste choro. Que choro é esse do qual Jesus está falando?
O choro bem-aventurado, o choro feliz do qual Jesus está dizendo, é uma tristeza espiritual. E é importante que se entenda, Cristo não abençoa indiscriminadamente qualquer pessoa que chora. Se fosse assim, o mundo inteiro seria bem-aventurado, pois quem não chora? Quem um dia nunca chorou de tristeza por alguma coisa? O texto então nos adverte a ver de fato um choro, uma espécie de choro que é amaldiçoado e um que é bem-aventurado. Existe o choro tolo, de quem chora sem sequer saber o porquê. Simplesmente chora. Há o choro puramente natural, que surge unicamente porque as nossas circunstâncias pioraram, passando por alguma situação. Há a tristeza mundana, qual é o desprezo pela perda dos bens terrenos, e como diz a Escritura, essa tristeza leva à morte. Há o choro invejoso, quando alguns choram por causa da boa sorte de outros, e há até mesmo o choro diabólico, aquele choro de raiva por não conseguirmos satisfazer os nossos maus desejos. Nenhum desses prantos atrai a bênção de Deus. Nenhum desses prantos são aquele choro abençoado do qual Jesus está falando nessa passagem. Então, de que choro o texto está dizendo? Que choro é esse que é abençoado, que é feliz, que é bem-aventurado? É um choro espiritual, então. Cristo não está falando necessariamente de lágrimas que correm dos nossos olhos. Isso significa que mesmo em meio a uma grande dor ou uma perda, o coração da pessoa se submete humildemente à vontade de Deus naquela condição. É quando a alma diz: Senhor, eu não entendo a dor imensa na qual eu estou passando agora, mas Tu és soberano, Tu és bom, que o Teu nome seja santificado na minha vida através disso. A condição da pessoa pode ser baixa, mas o seu coração se torna ainda mais baixo que a sua condição em completa submissão a Deus na ocasião. Portanto, examine a fonte de suas lágrimas. Examine a fonte do seu choro. Quando a vida te fere, quando a perda chega, as suas lágrimas brotam de um coração frustrado com o mundo, frustrado com a situação, que luta contra Deus, ou elas fluem de um coração que, mesmo ferido, se quebranta e se submete diante do Senhor. Essa é a diferença entre a tristeza que adoece e a tristeza espiritual. Essa é a diferença entre a tristeza que é segundo o mundo e a tristeza que é segundo Deus. Isso nos leva ao nosso segundo argumento, que define ainda mais esse pranto. O choro piedoso foca no pecado de maneira correta. O que nós fazemos e por que nós choramos importa muito. A pessoa bem-aventurada em seu choro é aquela que direciona a sua tristeza para o objeto correto. Deve-se chorar pelas razões corretas. E qual é o objeto principal que deve nos levar às lágrimas? Que deve nos levar ao choro? Segundo a palavra de Deus, é o pecado. É o arrependimento, visto como o maior de todos os males. Pensai nisso, irmãos. Choramos por, muitas vezes, um emprego perdido. Choramos, muitas vezes, por uma saúde debilitada. Choramos, algumas vezes, por um relacionamento rompido. Mas com que frequência nós choramos pelo simples e terrível fato de que nós e o mundo ao nosso redor ofende a Deus e transgride as suas leis? Mas esse choro que é abençoado não é apenas por nossos próprios erros, é claro. Não é apenas por causa dos nossos pecados, mas também pela desonra que o pecado dos outros causam a um Deus santo. Pelas profundas aflições que o pecado traz à igreja. Pelas profundas crises que o pecado traz à nossa nação. O apóstolo Paulo, que sofreu naufrágios, prisões e açoites, não lamenta por nada disso. Antes,
Ele clama devido ao pecado no seu coração, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da minha morte? Portanto, em vez de chorar só por suas perdas materiais, só por causa dos seus confortos que foram perdidos, Deus te chama a chorar pela ofensa que o pecado representa diante dele. Seu coração se aflige com a injustiça? O seu coração se aflige com a imoralidade? Com a maneira como o nome de Cristo é zombado em nossa cultura? É por causa disso que nós choramos? Ou a sua tristeza está limitada apenas aos problemas que afetam diretamente o seu bem-estar pessoal? Você só sente dor, você só se entristece, você só chora quando as suas coisas são perdidas. O cidadão dos céus tem o seu coração alinhado com o coração de Deus e por isso chora por aquilo que Deus chora, lamenta por aquilo que Deus lamenta. Finalmente, o meu terceiro argumento define a maneira desse pranto. O choro gracioso manifesta um coração submisso. O choro bem-aventurado, o choro feliz, manifesta, expressa um coração submisso. O choro que Deus abençoa não é uma depressão passiva que nos afunda no desespero, que nos afunda na tristeza. Pelo contrário, é um pranto ativo, estimulante, um verdadeiro trabalho da alma. A Escritura nos dá uma imagem desse choro. Ele se assemelha à dor de uma mulher em trabalho de parto. Há uma agonia, sim, mas é uma dor produtiva, uma dor com um propósito sublime, que logo mais então trará um fruto bendito. Dar à luz a algo bom, seja mais santidade, mais dependência de Deus, ou testemunho mais firme ao mundo. Esse choro, ele é voluntário, uma entrega consciente a Deus. Esse choro é governado pela fé e pela esperança para não chorarmos com aqueles ou como aqueles que não têm esperança. Esse choro se preocupa, acima de tudo, em cumprir os deveres que Deus requer de nós naquela condição de dor. Portanto, tua tristeza te paralisa? Ela te afasta da oração? Ela te afasta da comunhão, do serviço? Ou ela te joga de joelhos, te fazendo clamar a Deus com mais fervor? Um choro que te impede de orar, que te torna inapto para o serviço, não é tristeza piedosa. Não é o choro que Deus abençoa, mas é um fardo a ser confessado e abandonado. A pergunta, então, que o coração submisso faz, não é quando essa dor acabará, quando essa lágrima parará de correr em meu rosto, em meus olhos, mas sim, Senhor, qual é a obra que tu queres que eu realize através dessa dor? Ou que obra o Senhor quer fazer em mim por meio deste choro, deste pranto, desta dor, desta situação? Então, vemos claramente que o choro que Jesus chama de bem-aventurado é único, é diferenciado. Não é qualquer choro, é uma tristeza espiritual focada no verdadeiro mal, no mal que o pecado causa e se manifesta em um coração ativamente submisso à obra e à vontade de Deus. E uma vez, então, que nós distinguimos o choro que Deus abençoa de todas as outras lágrimas, a nossa mente treinada pela lógica do mundo ainda pode perguntar: sim, eu entendi qual é o choro, mas ainda não entendi por que ele é bom. É uma pergunta justa que algumas pessoas podem fazer. E a palavra de Deus nos responde com muita clareza, nos mostrando então as razões pelas quais o choro piedoso é bem-aventurado. E a primeira razão é a mais elevada de todas, é que o choro piedoso honra grandemente a Deus. Fomos criados para honrar a Deus através da nossa obediência perfeita, mas nós falhamos, nossos primeiros pais caíram. Todos nós, sem exceção, desonramos a Deus com os nossos pecados. O que fazemos então?
O choro piedoso se torna uma forma secundária de dar a Deus a glória que lhe é devida. Quando uma alma é quebrantada por seu pecado, quando ela se porta e chora amargamente por ofender a um Deus tão bom, naquele exato momento ela está fazendo uma declaração. Ela está dizendo ao céu e à terra: Deus é soberano, a sua lei é santa, a sua justiça é perfeita e eu sou culpado. Essa confissão, esse coração contrito é um sacrifício que Deus não despreza. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não há de desprezar. É a forma de nós honrarmos a justiça de Deus que não conseguimos honrar com a nossa obediência. A segunda razão é que o choro piedoso purifica e protege a alma. Este pranto que vem de Deus não é destrutivo, ele na verdade é terapêutico. A palavra usa uma bela imagem para nos ensinar isso. Assim como as geadas fortes do inverno matam as ervas daninhas que crescem sem controle durante o verão, uma condição de pranto santificada por Deus pode matar a praga da corrupção nos nossos corações. Ela serve como um meio especial de mortificação do velho eu, do velho homem. Um termo clássico que significa simplesmente o processo de matar o pecado que ainda vive em nós, o resquício de pecado que ainda tem em nós. Mas não apenas isso, esse choro piedoso também nos protege. Muitos pensam que uma vida de alegria constante e sem problema é o ideal para se viver. Mas a verdade, segundo as Escrituras, é que a vida de extravagância, ela está cheia de tentações muito perigosas, pois elas se alinham perfeitamente às corrupções do nosso coração caído. A tristeza piedosa, por outro lado, nos mantém sóbrios, vigilantes e mais perto da dependência de Deus, livrando-nos então de muitos laços do inimigo. E isso nos leva à terceira e mais séria razão. O choro piedoso previne uma tristeza eterna. Prestar muita atenção a isso, irmãos. Está determinado por Deus que toda alma um dia sentirá o peso do seu pecado. A questão não é se te entristecerás por teus pecados, mas quando e qual é o resultado disso. É infinitamente melhor afligir-se e chorar pelo pecado agora, nesta vida, enquanto a porta da graça ainda está aberta e ainda há esperança de perdão, do que ser forçado a chorar por toda a eternidade quando não haverá mais remédio. O choro de hoje, debaixo da graça de Cristo, é o antídoto que nos cura e que nos livra, nos protege do choro eterno. O choro de amanhã, debaixo da justiça final de Deus, será o veneno que nos atormenta para sempre. Aquele que sente o fardo do seu pecado agora, está na verdade sendo liberto do fardo insuportável da condenação eterna. É exatamente por isso que com o coração pesado, mas com a autoridade da palavra de Deus, da palavra de Cristo, nós repreendemos a profunda insensatez daqueles que em nosso meio vivem apenas para o riso e para a alegria mundana, sem nunca se lamentar por seus próprios pecados, sem nunca se entristecer ou chorar por sua própria condição. A eles, o próprio Cristo dirige uma advertência terrível. Ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. A alegria que se baseia na ignorância da verdadeira condição espiritual e em aproveitar-se de uma condição adormecida não é liberdade. É apenas o acumular de uma dívida de tristeza que em um dia descerá completamente e totalmente sobre a alma de uma vez só e afundará essa alma na tristeza e no desespero eterno. Vemos, portanto, que este choro não é uma fraqueza a ser evitada.
Ele é uma bênção elevada porque honra o nosso Deus, purifica a nossa alma e nos livra da maior de todas as catástrofes, uma eternidade de tristeza. Então, após entendermos o que é o choro piedoso e por que ele é uma bênção, nós nos voltamos agora para o coração da promessa de Cristo, a recompensa gloriosa que ele nos assegura. Vejamos então a promessa e a natureza desse consolo divino. A primeira verdade que precisamos afirmar do texto que nós temos, ela não é muito diferente daquela que nós vimos da primeira bem-aventurança. Pois aqui nós temos também uma promessa de consolo. E a natureza desse consolo é que ele é garantido e ele é certo. Esta não é uma promessa vaga, essa não é uma promessa possível ou que possivelmente será cumprida. Não é uma possibilidade remota. A certeza do consolo ou do nosso consolo não depende da força da nossa fé ou da intensidade do nosso choro, mas depende unicamente do caráter imutável daquele que prometeu. Não depende do quanto eu choro, não depende da intensidade em que eu choro, mas graças a Deus, só depende do caráter daquele que prometeu. A palavra de Deus nos mostra que a Trindade inteira está empenhada em nos consolar, em consolar aqueles que choram, esse choro piedoso, esse choro espiritual. E veja a magnitude disso. Primeiro nós temos a garantia de Deus Pai, que se deleita em ser chamado o Deus de toda consolação. É parte da sua própria glória consolar os seus filhos. Segundo, nós temos a garantia do Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual oficialmente foi ungido e comissionado pelo Pai para essa tarefa específica de trazer consolo aos que choram. Essa é a sua missão e o seu ofício. Ele é chamado de sumo sacerdote exatamente por isso. Ele sofreu, ele padeceu aquilo que nós padecemos. Ele foi tentado em todas as coisas e sem pecado para poder então nos compreender. Ele também nos traz consolo. E em terceiro, nós temos a garantia do Deus Espírito Santo, cuja própria obra gloriosa e cujo nome mais gloriosamente conhecido é Consolador. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo se comprometeram com o seu consolo, que poder no céu e na terra pode anular essa promessa? Nenhum. Ele é absolutamente certo. Ele é absolutamente garantido. O nosso segundo argumento, então, nos mostra que o consolo divino é puro, é pleno e é eterno. O consolo do mundo é como água suja. Pode até matar a sede por um instante, mas sempre trará impurezas e doenças. O consolo de Deus, por outro lado, é diferente. Primeiro, ele é puro, e isso significa que é livre dos problemas, dos perigos que o mundo traz. Segundo, ele é espiritual, o que significa que ele não começa com os nossos sentidos. Ele não começa com os meus olhos, com os meus ouvidos ou com o que eu sinto, mas ele começa na alma. Ele começa de dentro para fora e de lá irradia para todo o nosso ser. E terceiro, ele é completo. Não é apenas a ausência de dor, como a saúde é a ausência da doença. Ele é a infusão de uma alegria tão superabundante que fará toda a tristeza do passado parecer pequena e insignificante. E finalmente ele é eterno. Não é um alívio passageiro, mas uma consolação que durará para sempre. Aqui eu me dirijo diretamente aos que choram desta maneira. Talvez digas, mas eu não sinto nada disso. O meu coração está pesado e a promessa parece distante. Aos que choram, não desanimem. A nossa esperança não está nos nossos sentimentos, não está nas nossas circunstâncias, está em Deus. E quando não conseguires ver o consolo,
lembra-te desta verdade gloriosa que a Escritura nos ensina. Deus pode criar consolo para ti, assim como Ele criou o mundo do nada. Não é o teu trabalho fabricar esse sentimento. É teu dever, pela fé, mesmo em meio às tuas lágrimas, lançar a tua alma sobre Ele, sobre a graça de Deus em Cristo e te apegar a essa promessa que Ele disse: bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. E isso nos leva ao nosso teste final, a prova de fogo do verdadeiro consolo. Nosso terceiro argumento é que o consolo divino fortalece para a santidade. O consolo do mundo nos torna preguiçosos e muitas vezes descuidados. Mas o verdadeiro consolo de Deus nunca é um tranquilizante espiritual. Ele é poder. A palavra nos ensina que se a sua alegria é a alegria do Senhor, então ela se tornará a nossa força. O consolo genuíno que vem de Deus não te deixa satisfeito com os teus pecados. Pelo contrário, ele te dá mais força e ânimo para querer vencê-los, para querer abandoná-los, para querer deixá-los. Ele produz em ti não um relaxamento dos teus deveres espirituais, mas um anseio ainda maior para então se utilizar desses meios de graça e então estreitar ainda mais a tua comunhão com Deus, aumentar a tua diligência em servi-lo. Então, como podes saber se o consolo que sentes é um consolo genuinamente abençoado, é um consolo genuinamente feliz? Ora, faze a ti mesmo estas perguntas diretas. A paz que eu sinto me dá mais força para dizer não à tentação? A paz que eu sinto aumenta o meu amor pela santidade, pela oração, pela palavra de Deus, pela comunhão, pelo culto? Ou ao contrário, ela me leva ao descuido, à tolerância de pequenos pecados ou uma negligência na minha vida espiritual? Lembrai-vos sempre dessa distinção. A paz do hipócrita o torna negligente. A paz do santo o torna mais diligente. Este é o selo do verdadeiro consolo do Espírito Santo. Vemos, portanto, a glória da promessa de Cristo aqui. Um consolo garantido por toda a Trindade, de uma qualidade pura, plena e eterna, e com o propósito de nos fazer mais e mais santos e fortes em Deus. Portanto, irmãos, concluindo, hoje nós aprendemos primeiramente a distinção das lágrimas que Deus abençoa e daquelas que não estão dentro desta promessa. Aprendemos que o choro espiritual é focado no pecado e nascido de um coração ativamente rendido a Deus, e que toda tristeza mundana produz apenas amargura, morte e mais tristeza. Nós vimos em seguida as razões gloriosas pelas quais este pranto piedoso é uma bênção inestimável. Este choro honra a Deus de uma forma que a nossa fraca obediência não pode obedecer ou honrar. Esse choro purifica, esse choro protege a nossa alma das tentações mais perigosas, e finalmente nós vimos que este choro piedoso nos livra da inescapável tristeza eterna que aguarda o impenitente. E por fim, maravilhados, nós contemplamos então a promessa do consolo, um consolo que é certo, um consolo que é garantido por toda a Trindade, cuja natureza é pura, é plena e é eterna, e cujo propósito final é nos fortalecer para uma vida de santidade e não de negligência. Agora, diante dessa verdade, o que nos resta se não aplicá-las em nossas vidas? Portanto, irmãos, meu apelo final a vós outros é este: não temais o caminho que Cristo chamou de bem-aventurado. Não fuja daquela santa inquietação que o Espírito de Deus te consola ou coloca no teu coração quando a palavra expõe um pecado ou uma ferida. Aquele peso
aquela tristeza por causa do pecado. Não a afogue com o barulho das distrações ou dos prazeres passageiros. Vá a Ele, chore diante dEle, clame diante dEle, acalente essa convicção, pois ela não é o início do seu desespero, mas ela é a porta para a sua maior bênção, a bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. O mundo te oferece uma alegria superficial que termina em um precipício de miséria. Cristo te oferece um vale de lágrimas que deságua em um oceano de consolo eterno. Qual caminho escolherás? A ti que tem vivido uma vida de riso fácil, mas com um coração distante de Deus, eu suplico, troque a festa, troque as vestes de festas, o banquete que dura apenas uma noite, pela alegria que nunca mais terá fim. O caminho para isso começa de joelhos, com o coração quebrantado, reconhecendo o seu próprio pecado diante do Senhor. E a ti, querido irmão, irmã, que já está nesse caminho, que sente o peso da tua fraqueza e chora por causa dele, que te aflige com a desonra causada a Deus, levanta a cabeça, sacode o pó. Tua condição não é de desgraça, mas de profunda bem-aventurança. O Senhor falou, bem-aventurados que choram, e choram pelo quê? Pelos seus próprios pecados. Tua condição diante do Senhor, o teu Consolador não está apenas a caminho, Ele está contigo. Ele habita em ti, cada lágrima que derramas em submissão ao Pai é recolhida por Ele como um tesouro precioso. Pois um dia, muito em breve, o próprio Cristo, aquele que chorou por nós, aquele que chorou por Jerusalém, aquele que chorou por seu amigo Lázaro, estenderá as suas mãos traspassadas e cumprirá a sua promessa definitivamente de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E naquele grande dia, nós entenderemos em sua plenitude a beleza desse paradoxo divino. E o nosso choro se converterá em um cântico eterno de alegria na presença do nosso Deus. Que Deus nos dê corações dispostos a chorar perante Ele da maneira correta, o pranto que Ele abençoa, para podermos receber o consolo que só Ele pode dar.